Boa tarde a todas e todos que estão aqui, professores, pessoal administrativo, os alunos, professores de outros departamentos, de outros centros. A maravilha desse supernotado. Primeiro, é uma afirmação do valor do curso de arquitetura aqui, e que precisa, cada vez mais, por parte da universidade, ter um espaço maior, mais amplo, mais viável, para suas aulas, seus laboratórios, E é exatamente isso que a gente está pensando na luta agora. Ele já não sabe disso, o departamento todo sabe. Tá? Estamos lutando para ter um espaço que reflita minimamente a quantidade de alunos, de interesse e a vocação desse curso, que é fundamental para a universidade. É o último, é o curso baby da universidade. É o último rebento. No departamento, originalmente era o departamento de Artes e Design e Letras. Artes e Design saiu de Letras. Aí a arquitetura ficou com Artes e Design, e a arquitetura está livre, é sobre. E é muito legal. Fiquei embora em tudo decanado, nos 7 departamentos, todo colegiado, das boas-vindas. A professora Raquel, que além de professora de arquiteta, de escritora, é alguém que eu acompanho de longe, que escreve, é fundamental para refletir sobre alguma coisa que é importantíssimo no cotidiano nosso, da universidade e fora da universidade. Qual é o lugar político nosso ao pensar cidades, casas, lugares de viver, de morar, de troca, um país tão carente de reflexão, tão arbitrariamente sequestrado por uma parte dos serviços e tão idiotamente preso a determinados padrões neoliberais que só vão levar à miséria, ao afastamento e à opressão. Eu acho que faz parte do que você escreve, do que você pensa, do que você diz, esse lugar sensível, político, que antes de ser partidário, ele reflete toda uma necessidade do Brasil se reencontrar, diante dessa situação tão precária que vivemos ultimamente. Em particular, nós, dessa cidade, e como diz Elizabeth Bishop, uma escritora que durante algum tempo aqui no Rio, o Rio não é uma cidade maravilhosa. O Rio fica numa paisagem maravilhosa, que é uma coisa que a gente tem que discutir em relação à cidade, principalmente nessa onda de destruição da memória e de apagamento dos traços culturais dessa cidade. Obrigado pela presença de São Paulo e do Rio. Essa é a sua casa também. Queria parabenizar o Departamento de Arquitetura 10. Peço a todos os alunos uma salva de palmas para a direção, a coordenação, e todos que viabilizaram essa aula inaugural há muito tempo no Deixa Saúde Pública Comunitária. Viva! É isso. A arquitetura é um lugar de abrir portas e não fechá-las. Tá? Obrigado pela presença, obrigado pelo convite dessa abertura muito rápida. E o ano continua, a luta continua. E vamos nessa, que o que está aí no palco. Júlio, primeiro, muito obrigada por ter vindo e colocado, dando tanto apoio ao curso de arquitetura. Eu acho que o departamento de arquitetura tem uma chance de se redesenhar, né? Usando, faz sentido para o pessoal aqui, de se redesenhar agora, depois que a gente amadureceu, né? O curso dentro da universidade e essa quantidade de gente. E o mais legal, a gente tem uma característica muito interdisciplinar, né? E o mais legal é que a gente tem professores, colegas de vários departamentos e alunos de outros departamentos. Então, quer dizer, a gente explorar o potencial agregador que as discussões sobre a cidade têm para a universidade é alguma coisa que me deixa muito feliz. Particularmente, acho que para muitos professores. Então,
ter a sala lotada, e não só de alunos de arquitetura, me deixa muito feliz, porque eu acho que isso é um potencial importante que o nosso assunto, né, a nossa área de interesse tem. A gente deve explorar isso muito. É claro que vocês não estão, esse laboratório não está lotado e com fila lá fora, à toa, né? A professora Raquel Monique é alguém que não só inspira a nós todos, né? Eu lembro que quando eu estudava na faculdade, o seu livro era utilizado na aula de teoria do urbanismo, o que é a cidade, né? Que deve ter sido somente um dos primeiros, né? Então, e hoje outros livros de autoria da Raquel são utilizados, né, no ensino de arquitetura e urbanismo. Então, claro que essa auditória está assim lotada, como a gente há muito tempo não vê, porque a Raquel é uma pessoa que realmente inspira, né, o arquiteto e urbanista de uma reflexão sobre como é que a gente efetivamente pode construir, né, espaços que medeiam as nossas relações, né, no mundo de hoje, que é um mundo bastante difícil. Então, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer também a vocês estarem, assim, de alguma forma, se organizando no espaço que a gente tem. A gente pensou muito sobre onde fazer o evento, e aí a gente escolheu esse auditório, que não é o maior que a PUC tem, mas porque ele, de alguma forma, é um espaço arquitetônico muito mais interessante, né? Porque ele tem essa forma circular, a gente consegue se ver, né? Essa meia-lua, assim. Então, vamos tentar se aconchegar e assistir a palestra da forma possível. Então, para não me alongar mais, eu vou apresentar a professora Raquel Monique, embora, obviamente, dispense maiores apresentações, mas a Raquel foi relatora especial do Conselho de Direitos Humanos, do tema do direito à moradia adequada. Eu acho que é alguma coisa muito importante, memorável para a gente. Foi diretor de planejamento da cidade de São Paulo, foi coordenador de urbanismo do Instituto Polis, secretário nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades. Ela é autora da Cidade e a Lei, do que é a cidade, da Folha, é autora do Guerra dos Lugares, e, enfim, tudo isso não é nada senão o reflexo, né, de uma história construída, né, de uma história profissional que leva a esse currículo tão interessante, né, tão importante. Então, Raquel, sem mais delongas, a fala é sua. Desculpa, é só porque os alunos do CEART tiveram uma participação super importante na organização desse evento. Não vão me perdoar se eu esqueci de falar o quanto foi importante, inclusive, a indicação deles, o seu nome nessa aula magna. Então, obrigada também aos alunos, não só do CEART, como vários outros que ajudaram na organização, a minha, a Maíra e a Mariana, na organização do evento. Tá bom? Obrigada. Bom, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Eu queria muito agradecer ao professor Júlio, professor Fernanda, Maíra, Mariana, em nome de quem agradeço todos que organizaram essa oportunidade muito importante para nós, estarmos juntos aqui para pensar juntos esse momento absolutamente singular e difícil que estamos passando no nosso país, mas no mundo também. E o que eu vou trazer para vocês aqui, o que eu preparei para falar, eu peço para alguém que está aí na organização me avisar, né? Se me ajuda, 50 minutos para a gente poder ter tempo de conversar, discutir, etc. Não, eu fico falando sem parar, esqueceram de botar o botão off em mim, né? E aí, eu quero que a gente tenha enfim, vou fazer uma provocação inicial para nós e espero que a partir dali a gente possa conversar, discutir, vocês levantarem questões, a gente refletir mais juntos sobre essas questões. Então, o que eu vou trazer aqui é o resultado de uma reflexão que eu pude fazer, tive o privilégio de fazer, porque fui relatora da ONU do Direito à Moradia Adequada durante 6 anos e pude ter a oportunidade de olhar para o mundo e olhar para o mundo a partir dos olhos daqui, né? E olhar para o mundo num momento, e foi exatamente 2008, 2014, em que também
tive eu a sorte, mas as vítimas tiveram azar, de viver como relatora do direito à moradia adequada, o estouro da crise financeira hipotecária, teve uma enorme importância, vou falar um pouquinho sobre isso, o que, a partir de acompanhar a crise financeira hipotecária, me levou a tentar entender os processos de transformação em curso no planeta, envolvendo a questão do espaço construído, em geral, e particularmente a moradia. E é muito importante, a meu ver, situarmos esse momento que nós estamos vivendo hoje nessa perspectiva global, porque, embora a gente esteja vivendo uma situação absolutamente singular e particular, né, nesse momento, a natureza da nossa crise econômica, política, cultural, social, né, e protagonizada por um golpe jurídico, midiático, que abre espaço para a implementação de uma transformação econômica e política e pela intervenção de uma política econômica, embora isso é absolutamente particular, não estou vivendo aqui, não em outro lugar, isso faz parte de um momento global, de um movimento global que é absolutamente comum no planeta como um todo, mas que assume em cada lugar específico uma singularidade. Então eu vou tentar falar desse movimento global para poder a gente pensar a nossa singularidade dentro desse movimento global. E uma das razões pelas quais eu topei na hora de fazer essa aula magna ali, além de ter uma oportunidade de poder conversar com tanta gente aqui, é porque esse lugar, PUC-Rio, né, e particularmente os economistas da PUC-Rio, estão no epicentro da implantação de um modelo hegemônico que ganhou hegemonia global no planeta, que a gente chama genericamente de modelo neoliberal, e que tem vários elementos dentro da sua receita, que não vai dar para a gente desenvolver aqui, mas, então, esta casa é um lugar onde se formula na teoria e se pensa na prática algumas das políticas que hoje, né, ganharam hegemonia e têm impactos absolutamente tremendos na violação dos direitos básicos das pessoas, mas eu vou pegar essa questão, ou vou entrar nessa discussão da hegemonia do neoliberalismo no planeta a partir de um viés que me parece um viés muito importante para quem pensa a questão do espaço e do território, que é o que eu chamo, né, no livro, no título do livro, de colonização da terra e da moradia na era das finanças globais. Então, aquilo que a gente está chamando de financiarização, ou seja, e tudo que eu vou falar tem a ver com uma questão central e que é a maldita questão que tem nos guiado nas transformações urbanísticas hegemônicas nas nossas cidades, aqui no Brasil e no planeta como um todo, que é a transformação da terra urbana e da moradia pensando numa matriz anterior, um lugar para viver, um lugar para satisfazer as necessidades básicas das pessoas em um ativo financeiro. Um ativo financeiro significa um elemento fundamental no processo de valorização de um capital global financeiro investido, ou seja, o espaço físico, o espaço construído, deixa de ter qualquer conteúdo com as necessidades humanas e de vida da população que habita esses territórios. Isso vale para o rural, vale para o urbano, vale para o território como um todo,
e passa a ser única e exclusivamente uma fonte de valorização através dos juros de um capital financeiro investido, de um capital financeiro que é global e que é fácil dizer quem é esse capital financeiro. Só todo dia a gente ouve, né, nos rádios, na televisão, numa narrativa que se repete todo dia nos meios de comunicação, que fala: o mercado está nervoso hoje. O mercado não gostou. O mercado não gosta dessa presidente. Tira, põe outra. O mercado, o que é o mercado? O tal do mercado nada mais é do que um capital excedente global acumulado a partir de um processo de acumulação de pessoas, milionários, bilionários, né? E a partir do processo de acumulação de empresas, a Apple, a Google, enfim, as empresas globais, que esse dinheiro acumulado, centralizado, fica pairando sobre o planeta como uma nuvem negra, procurando aonde ele pode baixar para poder ser remunerado através de juros e ganhar juros para quê? Para ficar maior, uma nuvem maior ainda e mais negra ainda. Para quê? Para procurar onde ela pode baixar, para ganhar mais juros e aumentar mais ainda. Para quê? Para ver onde ela pode baixar, para ganhar juros e aumentar mais ainda. Para onde ela pode baixar, para ganhar juros, para aumentar mais ainda. E assim eu podia continuar mais horas falando disso. Porque o que eu estou querendo dizer é que é uma necessidade do dinheiro, capital financeiro, poder ser remunerado através dos juros, para o capital financeiro poder ser remunerado através dos juros. Ponto. Não tem nenhum, zero vínculo com qualquer processo de universalização, de acesso à qualidade de vida, distribuição, geração, nada. Zero. É pura e simplesmente a necessidade dessa remuneração. E só para dar um exemplo para vocês, o fundo de investimento da Apple hoje, que é esse que faz parte da nuvem negra, junto com os milionários russos, com os sheiks do petróleo, junto com os milionários brasileiros também, enfim, esse fundo de investimento da Apple, menos do que 0,1% desse fundo a Apple utiliza para desenvolver novas tecnologias, novos produtos, para montar novas fábricas, para produzir mais celulares, iPads, aquilo que a gente chamava, né, de capital produtivo, que fazia coisas, objetos. Menos de 0,1% desse fundo serve para isso, né? É reinvestido em produção e, portanto, geração de emprego, mais objetos, acesso a melhorias tecnológicas. 99,9% fica girando ali junto com essa nuvem negra, procurando como é que vai fazer para ganhar mais juros. E isso, né? E é isso que eu vou tentar mostrar, o impacto dessa lógica e da tomada do setor da construção, da produção, da cidade, do espaço urbano, pelo setor financeiro, que isso significa, qual que é o impacto disso no processo de reestruturação. E não há a menor dúvida de que uma das razões fundamentais, digamos, os fundamentos, como o pessoal gosta de falar, os fundamentos da reestruturação que nós estamos vivendo no nosso país, do ponto de vista de redução radical do Estado, de cortes no orçamento público, de privatizações, enfim, está única e exclusivamente ligado à possibilidade de abrir novas fronteiras, novos espaços, criar novas oportunidades para que esse capital financeiro global, junto com o nacional, internacional, isso é uma coisa só, possa se investir e possa, portanto, gerar mais juros e remunerar.
Então, é por isso que é tão importante a gente entender isso, entender como isso se configura, para poder, inclusive, pensar, né, em alternativas. Espero que isso... Ótimo. Em 2008, quando começou a relatoria, como eu disse para vocês, eu imediatamente fiz uma missão nos Estados Unidos, porque a gente tinha, com a crise financeira e hipotecária, milhares de pessoas que tinham comprado suas casas próprias, né, através de crédito hipotecário dos bancos, não conseguia mais pagar, e com isso elas, o sistema como um todo, né, de circulação das hipotecas, porque é muito interessante mostrar como isso também tem muito a ver com a possibilidades abertas pela reestruturação tecnológica, porque a própria hipoteca, que é a dívida da pessoa, como é a dívida de todos vocês aí, o cartão de crédito, com todas essas dívidas, elas se desvinculam da própria pessoa e da própria ligação daquilo que você comprou, da própria casa, e elas são revendidas no mercado financeiro, empacotadas com outras dívidas de outras pessoas, de outras coisas, de modo que elas vão circulando no mercado financeiro internacional. E no momento que aconteceu a crise, que foi, aí também não dá para a gente desenvolver assim como tem que ser as razões, né, da debate da crise, mas é próprio, vamos ficar com essa explicação, do mercado financeiro, é próprio ele ter momentos de alto e momentos de baixo. Então, no momento de baixo, né, no mercado financeiro, o que aconteceu foi que sobrou para aquelas pessoas que tinham entrado nos seus financiamentos de casa e perderam suas casas, ficaram na rua sem ter onde morar, sem a grana, né? E começamos a ver num país como os Estados Unidos, que jamais teve 100% da sua demanda de moradia satisfeita, mas que tinha uma demanda quase, digamos, residual, 5%, 10% de uma demanda não resolvida, pela primeira vez, crise de moradia nos Estados Unidos, pela primeira vez desde os anos 40, 50, em que se construiu muita moradia e se atendeu muito a essa demanda. E eu chego então nos Estados Unidos e vejo a crise, as pessoas perdendo a casa. Claro, quem perdeu a casa? Se você vai olhar quem é que estava no meio da rua, morando não na rua, mas dentro do carro, né? Esse é a forma, né? Como as pessoas sem teto acabavam se instalando, né? Você vai ver que elas são majoritariamente negras e latinas, imigrantes, majoritariamente entre os que perderam as suas casas. E logo em seguida, quando eu fui depois da missão dos Estados Unidos, eu fui fazer uma missão no Cazaquistão. Tudo bem, gente, eu também não sabia nem onde era o Cazaquistão quando me convidaram para fazer uma missão lá. É uma ex-república soviética que hoje é independente, uma área nas estepes geladas da Ásia Central, e que eu chego, e fui porque nunca nenhum relator tinha ido lá para o Cazaquistão, nenhum relator da ONU perguntava: você quer ir? Ah, eu vou, vamos. Chego lá, ou seja, não fui motivada por nenhuma questão ligada à questão da moradia. Quando eu chego, eu encontro uma manifestação enorme em torno da moradia e uma greve de fome de quem? De pessoas, na maior parte, funcionários públicos, enfermeira, bombeiro, professores de escola, etc., funcionários públicos que tinham comprado, empurrado muito pelo governo, entrado na compra da casa própria via crédito hipotecário, em edifícios que estavam sendo construídos por construtoras turcas, financiados, sobretudo, por um capital financeiro europeu, Deutsche Bank, entre outros, e que, com a crise financeira, isso é próprio dos capitais financeiros
internacionais da busca de juros, se tem um lugar que está bombando, que está crescendo, que vai gerar muita demanda, vão para lá. E aí oferecem aquele produto. Se ali, por alguma razão, aquilo, naquela demanda, daquele lugar, não está bem, não está remunerando, cai fora. Eles saíram das construtoras, as construtoras quebraram e as pessoas que tinham comprado os apartamentos ficaram sem o dinheiro e sem os apartamentos, porque os prédios eram um monte de carcaça inacabada e, portanto, no Cazaquistão, que tinha sido uma república soviética muito pouco densamente povoada, pouca gente no país, não tinha o que a gente chamaria de déficit de moradia. Você pode discutir a qualidade da moradia que tinha ali no período soviético, dá para ser bem discutível. Mas, basicamente, naquela economia planificada, todos moravam, tinha uma relação entre a moradia e o local de trabalho, como eu disse, nenhuma Brastemp nas formas de morar, mas tinha uma moradia que era basicamente produzida pelo Estado ou pelas empresas estatais e alugada para os trabalhadores por um preço proporcional pequeno ao seu salário. E, de repente, no Cazaquistão, crise da moradia. Gente sem casa no meio da rua também. E se a gente for continuar essa história, eu posso mostrar inúmeros exemplos, né? Eu chego em Israel para fazer uma missão, evidentemente super capturada pelo tema dos assentamentos judaicos ali na área direita do Rio Jordão, no West Bank, pelo conflito palestino-israelense, mas eu chego, tem um acampamento na rua principal de Tel Aviv de israelenses, judeus sem casa. Porque num país que tinha montado um verdadeiro estado de bem-estar social, atraindo, né, migrantes judeus e oferecendo, né, uma das coisas era moradia para todos, moradia, seguro, saúde, escola para todos, e que, portanto, mais uma ocasião, falando de um país que, para, né, os cidadãos israelenses, não tinha problemas de moradia até o final dos anos 70 e 80. E o que aconteceu? Assim como da Inglaterra, de Thatcher, que nós estamos vendo aqui um protesto, nas ruas de Londres também vivia uma crise, né, em torno da moradia. Em Londres eu tenho uma história que eu adoro contar sobre isso, que eu, chegando na Inglaterra para fazer uma missão como relatora, primeiro já dá aquele medinho, né, brasileiro entrando na Inglaterra, falando, pô, os caras vão me deixar entrar ou não, né? Sempre tem essa atenção. Mas eu tinha lá o meu passaporte ONU, eu falei, bom, tranquilo, põe o passaporte ONU ali na frente do cara na fronteira, beleza. Encontro um guarda na fronteira, mostro o passaporte ONU, claro que ele perguntou, passaporte brasileiro, o que veio fazer aquilo? Eu vim fazer uma relatoria, sou relatora da ONU do Direito à Moradia, vim examinar a situação da moradia. Ele imediatamente falou, welcome! Você não sabe o que nós estamos vivendo aqui, a minha família, nosso apartamento, não sei o que, começou uma conversa na entrada em Londres, e isso foi a missão inteira. O pessoal do hotel, o pessoal disso, evidentemente estava vivendo uma grande crise da moradia na Inglaterra, um país em que, no final dos anos 70 e início dos 80, vocês terem uma ideia, nesse mapa do Rio, a gente vê que tem uma deslocalização do território popular na direção de Santa Cruz, muito mais longe, né? E justamente a abertura que vai implicar na abertura do quê? De uma frente de expansão para o complexo imobiliário financeiro. Isso. Né? Essa é uma claramente frente de expansão do complexo imobiliário financeiro. E olhando um pouco para isso, para essa operação Porto Maravilha, aqui a gente tem uma imagem, né, de qual que é esse projeto,
E eu quero mostrar para vocês Chicago, Dubai e o Porto Maravilha. O que tem nessa foto? Né? O que a gente pode comentar sobre ela? Que nós estamos falando de uma paisagem, de uma morfologia, de um desenho, de uma arquitetura muito parecida. Chicago, Dubai, Rio de Janeiro, realmente lugares assim idênticos. Com a mesma temperatura, a mesma paisagem, a mesma composição sociocultural, racial, mesma história, tudo igual. Por isso que são gêmeas as cidades. O que aconteceu, gente? Para acontecer isso, foi uma epidemia global de falta de criatividade dos arquitetos do planeta como um todo? Não, nós estamos falando de um desenho, de uma morfologia, de uma arquitetura que é a arquitetura, a morfologia e o tipo de uso mais aderente às necessidades de rentabilidade de um capital financeiro investido. Shopping center, hotel de bandeira internacional, torre corporativa, tudo que nós estamos precisando pra caramba. Aqui. É o que mais a gente está precisando. Gente, desesperada por falta de shopping center. Pra gente poder sobreviver nessa cidade. Torre corporativa os fundos de investimento do Leblon não conseguiam mais se expandir. Não tinha escritório no Leblon para todos eles. Tinha que constituir uma Trump Tower no Porto Maravilha, porque a gente não tinha nenhuma necessidade de moradia social, nenhuma necessidade de espaço para comércio popular, nenhuma necessidade de espaço para acolher uma produção cultural autônoma que fervilha nessa cidade, que é uma loucura o que tem de cultura periférica e produção cultural nas favelas e nos bairros aqui, e precisa de espaço para se expandir, precisa de lugar para se expandir, não é só casa, a gente não vive só de casa, e por isso a melhor destino para um terreno aonde 75% da área era pública é abrigar uma Trump Tower e um hotel Holiday Inn e um shopping center, etc. E mais, além do espaço ser público, e essa é uma pauta fundamental, a pauta da privatização dos ativos públicos, ela está na boca. Ou seja, em vez de pensar, eu falava, gente, não é possível, acho que eu sou muito burra. Porque não é lógico que se você tem um terreno público, justamente onde você tem um terreno público, você não precisa se preocupar com a rentabilidade dele, você pode justamente nele fazer as coisas não rentáveis que a cidade precisa. Não. O terreno público, a palavra de ordem da financiarização é Unlock Land Values. Ou seja, como um lugar tão bem localizado como o Porto Maravilha, o centro do Rio de Janeiro ou a Zona Sul, pode ficar sendo usado com gente tão miserável caindo aos pedaços? Não. Se o lugar é muito bem localizado, ele tem que necessariamente ter, produtos para bilionários que pagam o preço dessa localização. E o resto da cidade não é pauta da política urbana, o resto da cidade. O resto da cidade não importa, contanto que a gente garanta essas frentes de expansão. E o mais perverso no caso brasileiro, porque isso que eu acabei de falar, gente, é Chicago, é Dubai, é o que está acontecendo em outras cidades do mundo, não é só aqui. Mas tem uma coisa mais perversa aqui, que é o fato de que uma operação como essa
além de 70% da terra pública, foi 100% financiada por um fundo público, que é a Caixa e o BNDES. Então, essa conversinha para boi dormir de que nós precisamos de um capital para poder investir na cidade, porque afinal de contas nós não temos dinheiro no Estado, o Estado está quebrado. E o Estado está quebrado, então nós precisamos de um capital privado para poder investir, para poder fazer metrô, para poder fazer moradia, para poder fazer praça, etc. Qual é esse capital, né, nesse ensaio geral que a gente fez do modelo que está sendo implantado agora pelo governo golpista, o ensaio geral aqui do Rio de Janeiro? Esse capital que financiou não é um capital privado, ele é um capital público. É o nosso Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É 8% do salário de todos nós que trabalhamos com carteira assinada no país. É que financiou essa operação para abrir uma frente de expansão do capital corporativo. Mas alguém vai falar assim para mim, aposto que alguém vai perguntar: gente, mas o Rio de Janeiro ganhou uma área pública tão legal para passear. Então tá, vamos lá. Tem engenheiro nessa sala? Tem engenheiro que sabe fazer conta. Tem matemático que sabe fazer conta também. Quanto custa construir uma esplanada bonitinha, uma calçada assim, bem legal, bem retinha, super mal acabada, mas tudo bem? Quanto custa com um mobiliário ok? Essa operação, gente, 8 bilhões. Eu diria, daria para fazer uma calçada bacana, um espaço bem generoso para a gente passear, que é bem legal. Eu sou totalmente a favor de ter espaços públicos legais para a gente passear. Mas por mais que custasse isso, quanto que custaria isso? 10 milhões, 20 milhões? 8 bi para fazer isso. Então, para mim a metáfora é assim. O professor me pediu na aula de desenho industrial para eu desenhar um espanador. Aí eu pensei, fiz um elefante com um espanador no rabo. E é mais ou menos isso que é o Porto Maravilha, com a vantagem de que eu crio uma grife, né? E consigo vender o produto. Que produto? A torre corporativa, o shopping center. É esse produto que está sendo vendido com a grife do projeto urbano que a gente pagou. Aliás, que a gente vai pagar ainda durante anos e anos e anos com a nossa grana. E a segunda especificidade, para a gente poder ir terminando a nossa conversa aqui, é quem são os atores, os personagens, os protagonistas do complexo imobiliário financeiro no nosso país. Como eu já disse para vocês, as terras públicas, o financiamento público do banco público e as empreiteiras. Foram elas, e isso também é específico e singular no nosso complexo imobiliário financeiro, a presença das empreiteiras, as empreiteiras de obras públicas, conformando o projeto urbano. Porto Maravilha foi um projeto desenhado integralmente pela OAS, que deu de presente para o prefeito, quando ele foi eleito, o Eduardo Paes: toma, está pronto. Tem modelo econômico, tem modelo jurídico, tem modelo urbanístico, fica de pé. Sabe o que quer dizer fica de pé? Vai dar bastante lucro para os investidores nessa história. Já fez com um projeto de lei pronto. Faltava só o quê? Aprovar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Fácil. Isso é o de menos. Prefeito, maioria na Câmara. Maioria na Câmara em torno do quê? Não em torno de um projeto de cidade, ou de um projeto de país, ou de um programa. Não. Maioria na Câmara em torno das possibilidades de distribuição do pudim, do controle de cargos,
para poder, né, através desses cargos, tanto manter suas bases eleitorais, né, dando resposta para demandas das suas bases, mas também controlando contratações de empreiteiras e empresas e, com isso, conseguir também recursos para financiar suas campanhas. Então, sim, a discussão da corrupção é relevante? Sim. Mas quando você discute a corrupção sozinha, sem mostrar tudo isso que eu falei agora, que é o que está por trás dela, você distorce totalmente a história. Porque parece que tudo é um problema ético, né, de um gestor, ou mesmo, pior ainda, um problema ético ligado exclusivamente a um partido ou uma pessoa, enfim, não generalizado, como que está sendo revelado agora, e não mostra que, na verdade, nós estamos falando de um Estado que foi historicamente capturado pelos interesses das empresas e que está inteirinho montado para elas ganharem dinheiro. Então, para mim, o problema, embora seja horrível a corrupção e tem que ser combatida, não é os 10% da propina, é os 90% do dinheiro público que é passado sem nenhuma mediação diretamente para as empresas para implantar os projetos que elas decidem, como elas decidem e onde elas decidem. E o modelo que está sendo implantado agora no Brasil é poder fazer isso liso, sem nenhum tipo de obstáculo, através de medidas provisórias que permitem que qualquer tipo de mediação, tipo impacto ambiental, tipo índio tem, as aldeias indígenas e as etnias indígenas têm que concordar com a exploração mineral do seu território, tipo, tem que ter uma análise de impacto ambiental discutida publicamente antes de aprovar a obra. Tudo isso tem que ser tirado. Tudo isso não pode mais, não tem que ter mais, porque agora a gente vai direto, né? Contrata direto e o Estado, como ele já foi totalmente capturado pela empresa, você não precisa mais de Estado. Já fica só a empresa. E ponto. E o efeito disso é que o destino da cidade não está na nossa mão. O destino da cidade está submetido aos interesses da rentabilidade e dos negócios envolvidos na produção da cidade e não ao quê? Às necessidades básicas dos moradores e dos cidadãos. Eu não posso terminar minha fala sem dizer, bom, que evidentemente a posição das favelas ali, essa imagem é absolutamente chocante, uma propaganda da Petrobras em plena Copa, na época da Copa, mostrando o Rio de Janeiro, jogo de 7 euros. O que está faltando aí? Tem nem? Gente, morrendo limpinho. Mas, no mundo inteiro, esse processo de despossessão, esse processo de retirada dos territórios populares, da presença deles nas suas mais diversas formas, dos locais aonde essa frente de expansão do complexo imobiliário quer capturar e quer avançar, não se faz sem resistência desses próprios locais. Então, nós estamos vendo aqui uma imagem do Camboja, de Phnom Penh, né, que resiste porque os Kampung, que são os territórios populares ali na Indonésia, por exemplo, que estão há mais ou menos 3.000 anos nesse lugar, desse jeito, na relação com esse rio, agora não pode mais ficar porque é APP. E já que é APP e o meio ambiente é um valor super importante, e é mesmo, então nós vamos tirar todos os campuns da Indonésia. Hoje a APP
No passado, aqui nas favelas, era questão higiênica, em outro momento é o crime, é a guerra, o tráfico, mas na verdade, gente, é a guerra dos lugares. É o direito de usar o território como espaço de vida, o direito de usar o território como lugar para as pessoas criarem, subsistirem, inventarem o seu espaço e a sua existência, versus, né, a hegemonia total, né, da ideia de que o território, a única lógica possível para estruturar o território é a lógica da rentabilidade financeira daquilo que vai ser construído ali. E com isso, me parece que hoje essa questão está colocada aqui, né, na relação com as favelas e com as periferias e com os sujeitos que ali habitam. Ela está colocada em outros lugares do mundo também, em relação às possibilidades, né, de permanência. E nesse sentido, não é por acaso que no mundo inteiro a questão da ocupação, ocupar, permanecer, ficar lá, é também fundamental. Porque é exatamente a contraposição da ideia da terra e do território como um ativo. É a contraposição no sentido de que é a defesa da terra e do território como um lugar de vida. Por isso, as ocupações de moradia, como as ocupações culturais, como as ocupações dos espaços públicos, como as apropriações que se fazem hoje dos lugares, que é um movimento importante no mundo inteiro, ela é muito importante e em torno dela, em torno da ideia de que a cidade é nossa, de que o território é nosso e de que é só nós que podemos definir o nosso destino, acho que é uma ideia força que unifica hoje vários movimentos que já estão acontecendo de repensar a relação das pessoas com o lugar e que me parece trazem uma perspectiva muito interessante. E não por acaso eu coloquei aqui o Ocupa Estelita. Ontem eu estava num debate lá no Campo Limpo, periferia de São Paulo, e um rapaz que tem um projeto cultural ali sensacional, na intervenção dele, ele diz: nós estamos ali no nosso bairro, na nossa quebrada, prototipando uma outra sociedade e uma outra cidade. Eu falei, falou.